Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo. Estou aqui para ministrar mais uma aula, mais uma lição para edificação da sua vida. Quero fazer aqui dois convites para você. Primeiro, a você ser um aluno da escola dominical. Não é só acompanhar os vídeos, não é só ler a revista. A verdadeira aula é no domingo de manhã, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Procure o seu superintendente, peça ele a sua revista, se inscreva lá, eu quero me matricular na melhor e na maior escola do mundo. Alguns vão dizer, mas a escola dominical dá menos gente do que a noite. Não é porque dá menos gente, não é a melhor, né? Às vezes muita gente está desvalorizando o que é o melhor. E não é por isso que o melhor vai deixar de ser o melhor. Então, para você, o melhor é ser aluno da escola dominical. Amém? Pega a sua revistinha, assista às aulas comigo, com outros professores abençoados e cresça no conhecimento. Amém? Segundo, é que você se inscreva no canal, compartilhe. Quero agradecer aos irmãos que sempre comentam, mandam mensagem para mim no WhatsApp, dando dicas, lições, e eu fico maravilhado e glorifico a Deus pelo seu carinho, por sua vida, você que tinha um tempo, além de assistir a aula, se inscrever, curtir, compartilhar, que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém? Vamos lá, Bíblia na mão, revista, anotação e vamos para mais uma pré-aula no nome de Jesus. Lição de número 3, a convenção de Saulo de Tarso, o arrependimento, a transformação de Saulo de Tarso. O tema do trimestre, quarto trimestre do ano 2021, a lição que vamos estudar 17 de outubro, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista da revista é o pastor Elienay Cabral. Que Deus abençoe o nosso comentarista. Leitura que você precisa fazer em casa, Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 9. Não deixe de ler em sua casa. Amém? O texto áureo, o texto ouro, o texto base dessa lição está em Atos capítulo 9, versículo de número 3 e o versículo de número 4, que nos diz assim: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Indo ao caminho de Damasco. Foque nisso, meu amado professor, e você vai ter dicas maravilhosas para compartilhar com seus alunos. A verdade prática dessa lição nos diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem. Esse é o verdadeiro arrependimento. O ponto central, meu amado professor, aluno, superintendente, nos diz assim: Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos, retribuímos com arrependimento e fé. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição, pós a aula, você aluno, você superintendente, você professor, precisa compreender que essa lição ela tem um objetivo geral, que é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Não adianta dizer que é salvo e continuar sendo velho homem. Não adianta dizer, família, entreguei a minha vida a Cristo e continuar no pecado, na mentira, no engano, nos vícios. Não. Asseverar que a salvação
é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Os objetivos específicos, quer dizer, cada tópico tem um objetivo, tem uma ação a ser ministrada pelos professores e um objetivo a ser alcançado pelos alunos, leitores, que é assim. Primeiro, apresentar a convenção de Saulo como ato da graça de Deus. A convenção, né? A transformação que ocorreu na vida de Saulo. Segundo, relacionar a convenção de Saulo com a doutrina bíblica de arrependimento, salvação. Terceiro tópico, nós vamos aprender a elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na convenção, quando a pessoa é transformada. Convenção, né? Eu dobro um pouquinho a língua aqui, mas espero que vocês estão me entendendo direito, amém? Dá uma dobrada aqui na língua quando eu falo convenção, não é convenção de ministro, convenção de arrependimento. Amém? Compreendidos? Voltando à aula, a nossa introdução diz assim: a convenção de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Olha a importância de pregar o evangelho. Enquanto perseguidor, Saulo castigava, prendia, até participou de muitas mortes de cristãos, como o caso de Estevão, mas quando ele entregou a sua vida a Cristo, quando ele se arrependeu dos seus pecados, irmão, houve uma verdadeira transformação. De perseguidor, passou a ser perseguido por amor ao evangelho. Saulo se tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. O primeiro tópico, a transformação de Saulo, a convenção de Saulo, um ato de graça de Deus. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte do que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Nós temos aqui o primeiro tópico, Saulo e sua experiência sobrenatural. O segundo ponto do segundo tópico diz assim: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Olha só aonde Jesus foi transformar Paulo, na mente. Olha só, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. O impacto da visão resplandecente no caminho de Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele tomou um impacto, um susto, né? Mas Jesus trabalhou, né, na estrutura física, psicológica, mente e espiritual de Saulo, assim trazendo uma transformação. Esse foi o meio que Jesus agiu na vida de Saulo. Nós temos aqui o terceiro tópico do primeiro ponto, do primeiro tópico, diz assim: a graça salvadora se manifestou a Saulo. Olha só, preste muita atenção aqui. O ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. O ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Eu vou repetir aqui. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito é todo de Cristo. A sua transformação, quem você é hoje, o mérito é todo de Cristo. A Ele honra,
a Ele glória e a Ele todo louvor. Então aqui preste atenção em 3 versículos. Primeiro, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Segundo versículo, porque a graça de Deus se há de manifestando, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Terceiro versículo, meu amado professor, coloque no quadro aí da igreja esses 3 versículos para explicar o primeiro tópico. Olha só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24. Glória a Deus. 3 versículos explicam este primeiro tópico. Esses 3 versículos vão marcar a aula de domingo no nome de Jesus. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Evidentemente, a conversão de Saulo, a salvação de Saulo, foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Essa convenção foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo na vida de Saulo, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa transformação se deu pelo impacto de sua experiência sobrenatural. Glória a Deus. Foque isso na aula de domingo. E você, meu amado, que está me ouvindo agora, glorifique a Deus, porque a sua salvação é mérito único de Jesus Cristo. Assim como Jesus teve a iniciativa de salvar Saulo, foi ele que teve a iniciativa de salvar a sua vida, de restaurar a sua vida. Amém? No primeiro tópico, a palavra convenção, né? Eu embolo aqui um pouquinho, a língua trava, né? Mas espero que você esteja me ouvindo. E é um motivo para você nunca desistir de pregar, de ensinar. Todo mundo, às vezes, tem uma dificuldade. Eu tenho dificuldade com a garganta, né? Prego todos os dias, falo todos os dias. E assim eu acabo comendo palavras, perdendo a voz. E isso me motiva a cada dia mais pregar, falar, ensinar. E eu quero te motivar no nome de Jesus. Você homem, você mulher, você jovem, não fique impactado com o número de curtidas, de compartilhamento. Fique maravilhado em poder falar de Jesus e em ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da convenção ou transformação. Glória a Deus. Convenção. A transformação que Jesus fez na vida de Saulo começa no arrependimento. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Olha só, no Novo Testamento, arrepender-se trata a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Olha só, 3 coisas aqui. Primeiro, é a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3,19. Segundo, é a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quando o comportamento na vida cotidiana. Lucas 5,10. Então, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida diária. O terceiro ponto aqui importante, isso é obra do Espírito Santo. João capítulo 6, versículo 7 ao 18. Então, o arrependimento que traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo, isso é obra do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida
de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4, 22, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4, 24. Que quando ao tratar do passado, vós despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, Efésios 4, 22. E vos revistais do novo homem, olha só aqui, que segundo Deus é criador em verdadeira justiça, em santidade, Efésios 4, 24. Eu vou repetir esse versículo aqui para você. Preste atenção. E vós revistais do novo homem. Quer dizer, o velho homem, você precisa se despir, tirar. Que segundo Deus e criador em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. A luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressurreto, abrindo os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Atos capítulo 9, verso 3. Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Atos 9, 6. Tremendo, com medo, assustado, surpreso, com os olhos carnais fechados, mas os olhos espirituais abertos. Senhor, que queres que te faça? Glória a Deus. A verdadeira transformação é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. A verdadeira conversão, arrependimento, é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Mude de rota, meu amado. Se arrependa, te entregue a Cristo. A conversão é um ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Vocação eficaz, regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação, glorificação. Esse é o processo do verdadeiro arrependimento. A transformação do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Então, arrepender-se é sentir tristeza pelo próprio pecado e o desejo de mudar, de não aceitar mais a vida no pecado. Nós temos aqui o terceiro tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual. Segundo, faculdade das emoções. E terceiro, faculdade da vontade. Nesse campo da alma, faculdade intelectual, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Você precisa ter consciência do pecado, do que você está fazendo, se é certo ou errado. Faculdade intelectual. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. A segunda faculdade é a faculdade das emoções. Neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo número 10. Quer dizer,
o arrependimento das emoções no intelecto só é possível pela graça, pela transformação que sofremos quando nos arrependemos no intelecto e nas emoções. E nós temos o último, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto, sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo número 8 e versículo número 9. Com a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Então você escolhe rancor ou amor, mentira ou justiça, lascívia ou verdade, justiça, adultério ou um casamento santo, idolatria ou adoração ao único Deus. Então o velho homem ele fica ali no rancor, na mentira, lascívia, adultério, idolatria, orgulho, pecado, da soberba, da mentira, vaidade. Mas quando você é transformado no seu intelecto, você sabe agora o que é certo e errado, e nas suas emoções, fica agora a faculdade da vontade. Então você precisa escolher agora o amor, a justiça, a verdade, a humildade, a paciência, a bondade, a fé, a temperança, a pureza, a santidade, a reconciliação, enfim, ser um novo homem transformado. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, um homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Você pode sim, hoje, agora, escolher, decidir e mudar de vida. E eu te dou um conselho, te entregue a Cristo. As 3 faculdades interiores transformadas no ato do arrependimento são a intelectual, a das emoções e da vontade. Amém? A convenção de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-lhe a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. E, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na convenção de Paulo, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a se redimido pelo sangue de Jesus. Salvos pela graça, lavados pelo sangue, com vidas mudadas pelo poder de Deus. Amém? Eu sou o pastor Daniel, aqui mais uma aula, em nome de Jesus. Quero te agradecer por estar me acompanhando em todas as aulas, às vezes pela correria do meu trabalho, da minha vida espiritual, familiar. Eu paro aqui no meu escritório, às vezes faço na igreja os vídeos, então às vezes não posso estar ternado, gravatado, bonitão ali nas nossas liturgias assembleanas, mas está aqui um conteúdo bíblico, amém? Geralmente estou sempre rouco, por sempre estar pregando, ensinando, mas espero que você vai relevando, vai crescendo, vai aprendendo, compartilhe, curta e eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por mais uma aula.